Personalité está de volta com a doutora Cláudia Abud. Doutora, uma pergunta: qual o maior desafio da polícia no momento? A nível local, o nosso maior desafio à frente da 108DP, à frente de uma equipe de 23 policiais, na verdade, acompanhar todo esse crescimento que Três Rios vem apresentando nos últimos tempos, e a gente quer estar junto e dando à comunidade a segurança que ela merece e crescendo com segurança, né? Tudo vale a pena desde que haja a segurança para a comunidade. Ah, perfeito. Existe muito caso, existe em Três Rios, doutor, a doutora, a senhora já falou, muitos casos de abuso sexual. Existem muitos casos. A gente fez um levantamento diretamente relacionado aos casos de menores. O abuso sexual, foram 15 registros neste ano de 2012. Ah, perfeito. Doutora, quais os crimes que a doutora acha que deve ter a pena aumentada? Bom, eu não diria nem a pena aumentada, porque os crimes hediondos já têm a pena aumentada. Talvez a mudança aí no Código de Processo Penal, a possibilidade, a mudança na questão dos recursos disponíveis, para que não se fique discutindo isso muito tempo, que seria de melhor solução no momento, para que efetivamente a pena seja cumprida e que a pessoa pague com o maior rigor possível pelos crimes cometidos. Doutora, nós temos advogados maravilhosos, competentíssimos aqui em Três Rios e outras regiões também. Já aconteceu no caso, por exemplo, a senhora deter uma pessoa que praticou determinado tipo de crime, entendeu? E essa pessoa, quando é julgada e é absolvida por falta de provas, alguma coisa parecida, a senhora já teve algum tipo de sentimento ou frustração com relação a isso? Não, eu já tive frustração sim naquilo em que a gente prende e a lei possibilita que depois esse cidadão vá rapidamente para a rua. Aí eu volto a prender, às vezes cometendo o mesmo crime. Então isso dá uma certa frustração, mas é aquele tipo de coisa que você sabe que pode ocorrer, porque a lei permite que assim seja. Mas a pessoa, no caso, a delegada, por exemplo, a senhora que ouviu o cidadão, a senhora sabe que o camarada é culpado. Em contrapartida, ele está na rua, isso aí deve... Com certeza. Às vezes a gente sente um trabalho árduo, porque fala, poxa, eu acabei de prender em pouco tempo, ocorre novamente, né? Eu não gosto de pensar que isso vai ocorrer novamente, né? Que o ser humano não tem jeito, mas muitas vezes acaba se repetindo e isso nos dá uma frustração, sim. Doutora, antigamente se dizia que o pobre, o ladrão de galinha, ia preso e ficava preso. E em contrapartida, de colarinho branco, saía logo. Fala alguma coisa a respeito pra gente. Qual a sua opinião com relação a isso? Apesar de que, hoje em dia, mudou completamente esse quadro. O que eu queria dizer a respeito disso é o que a gente vê a mudança no Brasil, o Brasil crescendo e procurando aí punir qualquer tipo, qualquer espécie de crime, e seja de colarinho branco, seja os pequenos furtos, e isso daí a todo momento é manchete nos jornais. É perfeito, né? Há uma mudança mesmo de posição de radical, e tem que ser assim, até num país democrático, para que seja elevado e reconhecido mundialmente como um país sério. Doutora, nós vimos essa semana a reportagem com a Xuxa, o abuso sexual, o que ela sofreu. Faz algum comentário com relação a isso, porque chocou realmente a nação. O que mais me chamou a atenção é ela ter levado esse tempo todo para ela ter coragem de publicamente comentar um abuso sofrido, né? Isso daí só me faz refletir o trauma que isso traz para a vida de uma pessoa. Ela demorou talvez anos de análises até que ela pudesse falar, tornar público, e até mesmo que seus familiares tivessem ciência daquele abuso sofrido. E aí a gente vê que não é diferente com as outras vítimas. Muitas vítimas se calam, e seja pelo receio, pelo medo, seja pelo constrangimento,
seja pelo medo do autor, e a importância da família nesse momento é o diferencial, que a família esteja atenta aos seus jovens, às suas crianças, onde eles estão, seja na casa de um coleguinha, seja na casa de um parente, para uma mudança de um comportamento dessa criança e desse jovem, para que a família possa apoiar e dê a coragem necessária para que essa criança e esse adolescente tenham um canal aberto com os pais para poder falar e denunciar e doutora, chegar a que as pessoas não fiquem impunes. Doutora, mas isso acontece na própria casa da gente, né? Acontece. Você vê, a Xuxa, por exemplo, ela inclusive citou um parente dela que também abusava dela sexualmente. Geralmente, o que a gente vê nesse tipo de crime são pessoas bem próximas das vítimas. Chegada, ela falou abertamente que foi abusada durante muitos anos. E infelizmente a gente vê com raras vezes, mas ocorre, da mãe, até mesmo a mãe ficar do lado do agressor, do autor do delito, né? É perfeito, até por motivos financeiros, até outros motivos também, né? É uma questão muito complexa nesse tipo de crime, mas que eu vejo também a família muitas vezes lutando para que seja feita justiça, para que seja levado aos órgãos públicos e aquela denúncia prossiga. Esse caso é um crime hediondo, né, doutora? Merece, inclusive, uma pena maior no caso, né? Com certeza. É um crime que tem que ser punido com todo rigor. Doutora, acontece também uma injustiça que eu acho, porque às vezes o menor de 16, 17 anos, eles se aliam aos bandidos, né, os traficantes, os assassinos e praticam crimes horrorosos. E na hora que eles são presos, o que eles fazem? Eles botam a culpa no menor, que é para o menor tirar o pouco tempo de cadeia, né? Porque ele fica pouco tempo e... porque acontece muito isso? Não, isso acontece. Outro dia estavam me relatando um caso desse tipo de São Paulo. Isso não é o comum no nosso município. Até por ser um município menor, a gente consegue chegar à verdade dos fatos, quem é quem, como esse menor foi levado para essa criminalidade. A gente tem o contato com os familiares, o conselho tutelar, que muitas vezes já vem acompanhando aquele menor. Então a gente consegue ter a realidade e a verdadeira participação desse menor no crime. O Conselho Tutelar tem uma participação muito importante, né, na formação dos jovens. Muito importante e nos auxilia muito dentro da delegacia. Perfeito. Inclusive, acho que a Eliane, do Conselho Tutelar também, sim. Ela faz um belo trabalho, né? Ela não só no Conselho Tutelar, como também no Asilo São Vicente de Paula. É uma pessoa que eu quero até aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para ela. É uma pessoa atuante. Doutora, a senhora é uma pessoa, como é lidar com os seus comandados, no caso, eu não sei se a palavra certa é comandados, as pessoas que trabalham com a senhora? São os meus profissionais, eles formam a minha equipe e sem eles não seria possível eu poder realizar nada. Eu dependo exclusivamente do trabalho deles e tenho um orgulho muito grande em ter essa equipe hoje aqui em Três Rios, que foi escolhida a dedo, e eles formam conosco, estão de forma coesa, interessados no trabalho. Nós temos 4 mulheres policiais e isso também nos ajuda em muitos casos em que os crimes, as vítimas são mulheres, isso facilita com que elas tenham maior liberdade para trabalhar, para denunciar a essas policiais. E eu tenho só a dizer que os meus comandados hoje, né, essa minha equipe, é a equipe que eu gostaria de ter sempre ao meu lado, com certeza, mas com um número um pouquinho maior. Eu gostaria... A senhora, quantas Nós temos 23 policiais. A senhora acha pouco? Pouco, por uma área tão grande, né? Há um concurso em andamento para complementar as vagas em todo o estado do Rio de Janeiro, e eu acredito que em breve nós tenhamos mais profissionais aqui em Três Rios, porque a nossa área é uma área extensa e os que estão aqui se desdobram para atender de forma possível e até no impossível, às vezes se sacrificando para poder cumprir todas as tarefas. O volume é muito grande de inquéritos, né?
E nós contamos ainda com o apoio de 3 delegados que trabalham, 2 no final de semana, um que responde pelo acervo cartorário e tem nos ajudado também nos procedimentos da 108. Eles também formam uma equipe sensacional, que estão ao meu lado, porque der e vier, e que são fortes e trabalhadores, e que sem eles a gente não poderia comandar e levar a 108 DP ao patamar que a gente chegou até agora, com o desenvolvimento, com a elucidação dos crimes, que graças a Deus a gente tem uma faixa de 70% a 80% de elucidação dos crimes de homicídios em Três Rios. Oh, que bom. Doutora, a senhora é muito respeitada pela sua seriedade e pelo esse trabalho maravilhoso que a senhora vem prestando a Três Rios por esse tempo todo. Eu gostaria, doutora, de ficar batendo aqui esse papo maravilhoso com a senhora, mas infelizmente o nosso programa chegou ao final. A senhora tem alguma coisa que queira acrescentar, falar? Que pena, né? Que chegou ao final. Passa rápido, né? Muito rápido, doutora. Quanto ao meu trabalho, você pode ter certeza, eu não faço nada além da minha obrigação, mas faço com carinho, faço com garra, com determinação, como tririense que sou. E só tenho a agradecer a essa população, a essa comunidade que sempre me apoiou e está ao meu lado e colabora e denuncia e participa. Eu posso dizer que uma das maiores características da comunidade de Três Rios é a participação, e esse é o diferencial, essa integração existente entre comunidade, entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, as demais entidades públicas, que é o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Executivo. Isso tudo faz com que a cidade de Três Rios tenha uma força maior na segurança pública. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista maravilhosa. Eu que agradeço. E tenha certeza, doutora Cláudia, que o Deus que habita em mim saúda o Deus que há dentro de você. Obrigada. Paz e bem.